Deus disse, vou derramar. Esse foi o tema que Deus colocou no meu coração. Obrigado. É baseado em Isaías, capítulo 44, os 8 primeiros versículos. E na primeira palavra, eu falei sobre áreas secas da vida. Foi bem interessante pensar que precisamos estar atentos, porque temos áreas secas na vida. Isaías 44, de 1 a 8, aqui a palavra de Deus diz assim: mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó. Meu Deus do céu. O trem está pulando aqui. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertence ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci o meu antigo povo e o que ainda está para vir. Que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, não tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás. Vocês são minhas testemunhas. Não há outro além de mim. Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Eu acho lindo essa explanação de Deus por meio do profeta Isaías, quando ele mostra algumas características que o coloca, o mostra e que o comprova como único Deus. Não é que ele seja um Deus, ele é o único Deus. Ele fala assim, eu sei o que foi feito antes, desde que eu criei, eu sei o que vai acontecer depois, não há outro Deus além de mim. Não existe outro Deus além de mim. E no meio dessa fala, no versículo 3, ele fala que sobre a terra seca, ele derramaria água. Na versão NVI está assim, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre seus descendentes. Na versão revista e corrigida, diz assim, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Na primeira palavra, falamos sobre as sequidões. Nesse texto do versículo 3, nós temos que nos compreender nesse texto como a terra. E aí, a terra, ele fala aqui que essa terra está sedenta. Então, na primeira mensagem, eu falei sobre as sequidões ocasionais, as sequidões da nossa vida que são naturais, as sequidões que são provocadas pelo desleixo em regar, aquelas coisas que você não se preocupou, que você não vigiou e acabou deixando secar. Falei sobre as sequidões desejadas, coisas que você realmente quer que morra, e tem coisas que Deus não quer que aquilo morra. E falei também sobre as sequidões que são negadas. E orientei na seguinte forma: diante das sequidões, é preciso admiti-las. Dizer assim, não tem áreas secas na minha vida, levantar-se contra as áreas secas da vida e procurar ambientes
que jorrem a água. Este é o resumo da última palavra. E eu, nesta noite, quero ministrar com vocês o tema seguinte: reconhecendo o que está sendo derramado sobre a sua vida. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da palavra, diante de um tema, Pai, que tem o poder, Pai, de fazer mudarmos posturas aqui nesta noite. Pai, reconhecer aquilo que está sendo derramado sobre nós. Nós pedimos que o Senhor nos dê esse discernimento, em nome de Jesus. Amém. Me propus este ano a ler Provérbios, todo final de noite, ali um capítulo, e assim ler 12 vezes Provérbios neste ano. E uma palavra tem me chamado muito a atenção, eu tenho tentado grifar e tentado aprofundar na palavra discernimento. Discernimento. Lendo Provérbios aparece várias vezes. E um texto me chamou a atenção esses dias, quando eu li lá, que o inexperiente não sabe direito nem aonde pisa. Que a inexperiência das pessoas, e a inexperiência aqui está ligado à ausência de discernimento. A pessoa que vai entrando pelos caminhos e não sabe direito nem aonde está pisando. Ela não tem a habilidade, ou nunca pediu a Deus a habilidade para ter discernimento, reconhecer decisões que estão sendo tomadas, perceber coisas que estão sobre a sua vida. E esse tema tem muito a ver com isso. Reconhecendo aquilo ou as coisas que têm sido derramadas sobre você. A verdade é, irmãos, que nós estamos sujeitos o tempo todo a coisas que são derramadas sobre a nossa vida. Tudo que você ouve é uma espécie de algo que está sendo derramado sobre você. Tudo que você lê, as pessoas com quem você anda, você está sempre alvo de algo que está sendo derramado sobre você. Nós, então, começamos a agir como resposta às coisas que são derramadas sobre nós e que nós concordamos com ela. Então, nós abrimos mão de outras verdades e pegamos aquelas verdades para nós, porque nós somos a terra e sobre esta terra diariamente está sendo derramado coisas. Pessoas que você conversa, estão derramando coisas sobre você. Reels que você vê, podcasts, YouTubes, quem é de Twitter, que agora mudou de nome, tudo que está na rede social, que você está ali sujeito àquilo são coisas que estão sendo derramadas sobre a sua vida. E aí reconhecer, perceber o que é que está sendo derramado sobre você, te fará alguém mais esperto. Porque se nesse tempo nós formos inexperientes e acreditarmos em tudo que está sendo derramado sobre nós, nós estamos fadados ou certos do fracasso. Porque no mesmo momento que você ouve uma coisa, você ouve outra. No mesmo momento que você tem um valor ali no teu coração tão sério, você fica ouvindo sobre outros valores e você já muda. Então, reconhecer o que está sendo derramado sobre você é um segredo para uma vida feliz. E quando eu pensei sobre isso, eu quero aqui dar 2 alertas. Eu chamei de atenção. Com esse pano de fundo, que nós somos a terra, e que sobre essa nossa vida, diariamente, talvez a cada momento da nossa vida está sendo derramado coisas. Eu quero que você fique atento a algumas coisas. Primeiro, não ignore o fato de que o diabo também tem o que jorrar. O diabo também tem o que jorrar. O diabo não tem poder para fazer a terra. Ele não arar é preparar a terra. Ele não tem poder para arar a terra. Ele não melhora a terra, mas ele tem sementes para lançar na terra. É incrível isso. Satanás nunca vai melhorar você, mas ele tem sementes para lançar em você. Ele não tem condições de criar uma pessoa, mas ele tem condições de semear nas pessoas. Nós somos a terra. Jesus, quando fala de uma plantação de trigo,
ele está contando sobre isso, e no meio da parábola, do que ele está contando, o pessoal percebe que o trigo cresceu, e quando o trigo cresceu, estava também o joio. E aí, o diálogo de Jesus, eu peguei uma parte para não ler o texto todo, e o pessoal fala assim, mas o que aconteceu? Foi plantado o trigo. Isso é que foi semeado. E o que aconteceu que agora tem joio? Ele diz assim, mas enquanto todos dormiam, versículo 25 de Mateus 13, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Jesus explicando na parábola que o joio surgiu por quê? No tempo do plantio, quando estava sendo regado, jogado as sementes. À noite, o pessoal deu um vacilo, dormia à noite, até normal, mas na noite, o diabo age na noite, diz que o inimigo veio e lançou a semente também, e se foi. Só lançou a semente e foi. Ele não ficou para cuidar, ele não ficou para regar, ele só lançou a semente e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? A resposta do Senhor foi, o inimigo fez isso. Respondeu ele. Interessante. O Senhor preparou a terra, um senhor fazendeiro, né? Jogou as sementes do trigo e ficou cuidando, vigiando animais. E aí disse, quando cresce o trigo, aparece o joio. E os funcionários falaram assim, ué, senhor, o que aconteceu contigo aí? A gente não plantou a boa semente? Quem nunca se assustou com o resultado que deu em alguma coisa que você fez? Mas eu não fiz tudo certinho? O que aconteceu? Ele falou assim, o inimigo à noite jogou a semente. Se foi. Ele não ficou para cuidar, mas a semente dele ficou. E aí o joio cresce. Quando o joio cresce, que ele aparece. Isso aqui é interessante. Observe duas coisas aqui que eu quero chamar a atenção para você sobre essa necessidade que nós devemos ter de ficar atento àquilo que é semeado na nossa vida. Observe que as pessoas convivem tranquilamente com as semeaduras do inimigo na fase do broto e da folhagem. Olha, os servos, enquanto a semente estava na terra brotando, que ninguém via, ninguém percebeu que tinha joio. Enquanto ela folhou, que parece o tempo das folhas, ninguém percebeu. Ninguém percebeu que o joio estava ali até que as sementes, até que começou a dar espigas. Às vezes nós convivemos tranquilamente com o que está sendo semeado na nossa vida. Você vê um filho ali sujeito a todas as besteiras da internet e não faz nada, é semeadura só. Aí você vê as coisas na tua vida, você assiste o dia todo, não, convivo tranquilamente. Consigo ouvir qualquer coisa, consigo andar com qualquer pessoa. Eu sou o bichão da goiaba, entendeu? Eu não sou influenciado por nada. É tempo de semeadura. Aí, no tempo da semeadura, os funcionários não estranharam nada. Está tudo certo. Plantou, está crescendo, beleza, está folhado. A folhagem omite, esconde e convive-se. Mas o baque, a tragédia, o sufoco, ele vai aparecer quando vier as espigas. Mas antes eu quero colocar dessa maneira, fique atento
aos valores que você está assimilando e tomando como verdades, porque podem ser semeaduras do inimigo na sua vida. Fique atento aos valores que você tem tomado para si, as verdades que você tem mudado na sua trajetória, as coisas que você tem colocado como verdade na sua vida, porque podem ser semeaduras satânicas na sua vida. E na semeadura, nada muda. Nada é estranho. Convive-se, aceita-se. Só está falando, né? Os estragos e sofrimentos são percebidos somente na fase das espigas. A fase das espigas eu vou chamar no resultado. Vou te dar um exemplo aqui, claro, para você aplicar em outras coisas. O casalzinho começa a namorar e começa a fazer sexo antes do casamento. Aí vai indo, semeadura. Mas antes de casar, engravida. Aí vem o arrependimento. Arrependeu do quê? De ter ficado grávida? Ou dos valores que foram quebrados? Geralmente é da gravidez. Arrepende-se do resultado das espigas. E não se arrepende dos valores que foram quebrados. Que o sexo é para antes do casamento, que a Bíblia instrui desse jeito. Então lá atrás, enquanto era semeadura, conviveu-se. Mas quando veio a gravidez, que é a espiga, quando apareceu o resultado, aí vem o desespero. Você está aí firme com o Senhor, mas tem uma semeadura dizendo assim, não precisa tudo isso com Deus, e você vai só abrindo mão dos seus valores. Os valores são ali lançados, você vai assimilando, realmente não precisa, eu posso ficar mais na minha, eu apareço lá domingo e tal, e vai indo. Semeadura, convive-se. Com semeadura, convive-se. Só que chega lá na fase de jovem, seu filho não quer Jesus, aí você vai entender o que são as espigas, o resultado daquilo que você não vigiou, dos valores que você foi abrindo mão, dos valores que você foi assimilando para si, das coisinhas que você foi ouvindo, diz assim, realmente, verdade. Não, do jeito que está indo tá bom, semeadura, vai conviver. Mas na hora que chegar as espigas, que foi onde os servos chegaram no Senhor, falou, ô fazendeirão, como é que é isso? O senhor não plantou certinho? Falei assim, plantei. O que aconteceu? O inimigo veio. Não vigiamos à noite. Então, nessa questão de nós reconhecermos o que está sendo lançado sobre a nossa vida, precisamos estar atento a nós, atento à nossa família, atento ao nosso coração, ter discernimento das verdades que estamos assimilando para nós, para depois nós não nos arrependermos do quê? Das espigas. Dos resultados. Um dia você sai, imagina, irmão, você está criando a pessoa ali na igreja, está feliz com a igreja, o filho está indo, mas de repente você começa a entrar no carro e diz assim, cara, não aguento mais o pastor. Não tem nada a ver com a sua vida. Você vai e critica o pastor, critica o louvor, critica a igreja, a criança está ali vendo. Você está só semeando, irmão, a colheita vai ser nos 18 anos dele. Quando você fala assim, vamos para a igreja, eu vou, não, pai, você falou do pastor a vida toda, que eu quero ir lá com esse pastor, moço. Na semeadura conviveu-se. Mas a hora que a espiga veio, você está sofrendo. Fala assim, o que eu fiz de errado? Semeou, meu filho. Arrependa-se do que você tem semeado. E observe o que você tem semeado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na rua, na vizinhança. Moço, eu moro aqui há tantos anos, estou aqui com um moleque doente, não tenho um vizinho para emprestar um carro, pelo amor de Deus. E agora o que eu faço? Me socorro. Nunca falou boa tarde para ninguém, nunca deu um bom dia. Agora quer o quê? Semeadura, a espiga veio, meu irmão. A espiga veio, daí você está arrependido que o povo é ruim? Não, veja bem o que você tem semeado. Observe as semeaduras que tem permitido sobre a sua casa. Não, aqui em casa aceita tudo, pastor. Pode entrar qualquer coisa, de qualquer jeito. Aqui a gente fala de tudo, tranquilo. Cuidado, irmão. Cuidado. Discernimento. Veja bem o que você permite no seu coração, no coração da tua casa, nos seus negócios. Veja bem
ainda há tempo. Ainda há tempo. Eu coloquei assim: sofrer com as espigas ruins geradas, sem se arrepender das semeaduras que aceitaram, é insano. Porque é questão de tempo para colher novamente dessas espigas. Aí aconteceu isso comigo, eu estou arrependido. Muda a sua postura, porque senão você vai colher de novo, de novo e de novo. Porque enquanto não se muda a semente, não se muda o resultado. Enquanto não se muda a semente, não terá mudança no fruto. Tem que mudar a semeadura. Mateus 7, versículo 20, Jesus falando sobre isso, que você vai plantar o que colhe, quem planta uva vai colher uva. Ele resume assim: assim, pelos seus frutos o conhecerão. Os nossos frutos, irmãos, os nossos frutos fazem com que nós percebamos as nossas semeaduras. Mas a criança na fé fica ali chorando o fruto, achando que foi vítima da vida, que o mundo todo conspirou contra ela e nunca para avaliar as suas semeaduras. Sendo que são os frutos que revelam o que você semeou. Estou sofrendo e a culpa é do mundo. Nem sempre, irmão. Muitos dos seus sofrimentos é simplesmente a espiga da sementezinha que você permitiu entrar no teu coração. Diante dessas verdades introdutórias, fique atento aos seus frutos, porque são eles que revelam as fontes que estão jorrando sobre a sua vida. Tem frutos que você já pode ver, mas tem frutos que se você for minimamente inteligente, você pode prever. Tem postura sua que você está vendo o fruto, deu errado. Mas tem coisa, se você for pedir a Deus um pouquinho de discernimento, para esse trem vai dar errado. Deixa eu mudar isso imediatamente. Deixa eu trocar essa semente agora. Antes dela brotar, crescer e dar suas espigas. Mas o texto de Isaías, capítulo 44, Deus tem um consolo para nós nesse sentido. Porque nesse texto, no versículo 3, é interessante nós vermos que Deus, num versículo só, promete jorrar sobre nós de 3 fontes. Ele fala assim: eu derramarei água, eu derramarei meu espírito e eu derramarei minhas bênçãos. No mesmo versículo. Derramarei água sobre os sedentos, derramarei do meu espírito sobre seus descendentes e das minhas bênçãos. Com tanta coisa boa para jorrar sobre a nossa vida, como que nós podemos ser tão ingênuos para permitir que o mundo jorre sobre nós? Como nós permitimos, irmãos, que a nossa mente diariamente seja tomada por aquilo que o mundo jorra sobre nós? Nós somos a terra, uma terra que, infelizmente, não tem a exclusividade de ser semeada somente por Deus. Porque se fosse assim, seria bom. Que tudo que batesse Satanás, a terra. Mas, infelizmente, a nossa terra aceita a sementinha do inimigo que à noite joga e se vai. Satanás tem paciência. Joga lá. Você fica pensando, joga lá, ele foi embora, só que ficou. E se, né? Ele está na dele, caçando outro lugar para jogar semente. Ele tem paciência para derrubar o homem e a mulher. Vamos pensar nas fontes que Deus quer jorrar sobre a nossa vida. Deus promete jorrar 3 fontes sobre a sua vida. Veremos nessa noite a primeira. Pois derramarei água. Nos próximos mensagens, pensaremos nas outras fontes. Derramarei meu espírito. E depois derramarei minha bênção.
Derramarei água. Quando pensamos em água, ele promete jorrar água e ele cumpre isso com a primeira vinda de Jesus à terra. Isaías está a promessa e Jesus, na beira do poço de Jacó, conversando com a mulher, que a Bíblia não cita o nome, mas cita a nacionalidade, diz que ela é samaritana. E Jesus está dizendo assim, sabe aquela água prometida lá no Antigo Testamento? Ele revela para aquela mulher, eu sou a água viva. Aquela água prometida lá em Jesus está o cumprimento. E lá no poço de Jacó, eu peguei aqui uma parte do texto que se encontra em João capítulo 4, lá o texto completo, mas eu peguei do 13 ao 19 para destacar aqui algumas partes dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana. Conversando com ela sobre a água, Jesus lhe respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Eles estavam do lado do poço de Jacó, e eu imagino aqui Jesus até mostrando a água do poço. Assim, ó, mulher, quem beber dessa água, a água física, a água que estava ali aos olhos, se quem beber dessa água voltará a ter sede. Aí Jesus, ele tenta ler os ensinos de Jesus pensando em dois mundos. Porque ao mesmo tempo que ele está falando do mundo físico, ele transiciona para o mundo eterno. Ele fala assim, quem beber dessa água voltará a ter sede, a garganta vai secar de novo. Aí ele segue, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ele pega do físico, transiciona para o que é eterno. A mulher, eu acredito que aqui ela não tinha entendido nada, mas ela falou assim, já que é tão bom, eu quero. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Na leitura assim, parece que ela fala assim, não, onde que tem água que mata a sede para sempre? Mas vai que tem, né? Certamente ela não tinha entendido aqui ainda. Afinal, onde é que está essa água poderosa? Dá essa aí para eu não ter que vir aqui mais, para que eu não tenha que fazer toda essa caminhada que eu faço para chegar nesse poço. Se tem uma água que mata a sede para sempre, dá para mim. Jesus segue. Fala assim, do nada, irmão, do nada, do nada. Eles estão falando de água. Jesus manda essa aqui. Disse-lhe a mulher, vai, chama teu marido e vem cá. Tipo assim, ela pensou assim, uai, para tomar dessa água tem que ter o marido perto, né? Sozinho não posso, tem que ser o casal. Veja só como que Jesus, ele... Se eu conversasse com Jesus, você tem que ter mente rápida, irmão, porque a coisa muda. É mais rápido que era a Band, de hora em hora tudo pode mudar, né? Jesus, a cada 20 minutos tudo pode mudar. Com Jesus, a cada frase. Ele falou assim, ó, quem beber dessa água vai ter sede, quem beber da água que eu der não vai mais ter sede. Ela, legal, vai chamar teu marido. Oi? Oi? Aí a mulher estava em apuros, porque ela não sabia com quem estava falando, mas ela falou assim, deixa eu mandar uma verdade aqui. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí ela falou assim, esse senhor que está aqui não está com brincadeira não. Ela falou assim, o senhor é um profeta, hein? Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Irmãos, interessante essas conversas aqui. A mulher só foi buscar água no poço para alimentar, para dar ali para a família, para os animais. Tem encontro com o moço lá na beira daquele poço. Começa a falar de água da vida, de água viva, que diz que não vai ter mais sede, e que o negócio não é para a terra, é para a eternidade. E pergunta se tem marido, ela fala que não tem, mesmo tendo um cara em casa. E o que a gente aprende com isso? Que a água viva, Jesus, o encontro com a água viva precisa provocar em nós alguns frutos. Cito 2 aqui. O primeiro fruto da água viva é fazer o homem olhar para o que é
eterno. Aquela mulher estava focada no que era terreno, a água no poço. Mas, literalmente, Jesus faz ela tirar os olhos do que é terreno para olhar o que é eterno. Fala assim, olha, tem uma água viva que brotará em você e que saltará para aquilo que é eterno. Não tem como você me dizer que teve um encontro com Jesus se a sua mente, a sua cabeça, viver 100% focado naquilo que é físico. Porque a água da vida, a água viva, Jesus faz com que você olhe para aquilo que é eterno. É isso que ele está dizendo. Tem essa água aqui que você toma, volta a ter sede, mas tem uma água, e eu quero ler aqui novamente, ele está dizendo, olha, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Não tem como, irmãos, você ter encontrado Jesus e não ser alguém que tenha água no seu coração, na sua vida, que salte para a vida eterna. O apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, que nós devemos olhar para aquilo que é do alto, e não para aquilo que é da terra. Não, eu tenho encontro com Jesus, mas o meu foco é aqui, entende? Tudo que eu faço, tudo que eu tenho trabalhado, tudo que eu tenho buscado, o meu foco está aqui, no poço de Jacó. Eu quero a água. Eu quero o meu sustento, eu quero resolver meu problema, eu mesmo resolvo. Eu falo assim, para, mulher. Você está focado nisso aqui, mas eu vou te dar uma água que faz você olhar para aquilo lá. Porque é eterno. Para aquilo que é do alto. O fruto de quem é jorrado pela água viva que é Jesus. É que você, irmão, irmã, se torna uma pessoa agora focada ou que tem olhos para o que é eterno. Eu me converti, pastor, mas o senhor sabe, eu estou muito focado nas minhas coisas, eu quero construir, eu vou chegar, e pai, você está focado em tudo que é daqui. Irmãos, essa água que está jorrando em você não é de Deus. Que a água que jorra de Deus faça para que você olhe para aquilo que é eterno. Salte para a vida eterna. Você tem frutos? Você olha por onde você anda e fala assim, quem que eu vou falar disso para salvar? A eternidade de quem que eu resolvi hoje? Você está mais preocupado com outras coisas. Como é que eu vou achar um jeito de falar de Jesus? Porque eu tenho que ajudar esse cara aí com a eternidade dele. Ó. A eternidade dele está ruim desse jeito aí. Você tem foco no que é eterno? Será que a água que está sobre você é água viva? Ou está jorrando sobre você a água suja do inimigo? Que faz você olhar só para aquilo que é da terra. O segundo fruto que essa passagem dessa água pela vida dessa mulher gerou, o segundo fruto é fazer com que o homem fique limpo. Quando Jesus transiciona o assunto, ele está fazendo ali um raio-x do coração daquela mulher. Ele falou assim, agora tudo bem, você já entendeu sobre a água, uma outra coisa, vai buscar teu marido. E ela fala assim, eu não tenho marido. Ela decide por ser limpa. Ela se deixa ser limpa, disse-lhe Jesus, disseste bem, quando você disse não tenho marido, porque é verdade. Não tem como, irmãos, nós ficarmos diante da água viva chamada Jesus e tentarmos andar com mentiras. Eu ando com Jesus, mas da minha boca sai muita mentira. Eu vivo uma mentira, uma capa. Dá certo, irmão, para quem não te conhece, mas não dá certo com aquele que é a água viva que está dentro de você. Jesus faz um raio-x, fala assim, eu já sabia, mas eu queria que você dissesse. Quantas coisas que já sabe e que só espera que nós digamos a ele, você não tem marido nenhum, não. Está tudo errado. Todo mundo dizendo aí que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas o senhor me conhece.
quando a água limpa passa por mim, vê que tem sujeira. Entende? Então, a água viva, ela gera em nós, irmãos, o reconhecimento de pecado. Mas se eu e você ficarmos o dia todo sujeitos a sermos semeados com coisas